Olá, eu me chamo João Teste, eu sou artista visual e artesão, convidado dessa edição para o projeto Narrativas Visuais Galeria em Casa. Diante desse momento de distanciamento social, o Sesc Bahia se adequa a uma releitura para esse espaço virtual, mantendo a qualidade de programação cultural, especificamente neste projeto, no campo das artes visuais. O Narrativas Visuais Galeria em Casa amplia o acesso a produções artísticas contemporâneas, prioriza e viabiliza exposições de artistas locais e regionais. Oferece uma programação ainda mais qualificada no que tange à criatividade, ao afeto e coopera para que a economia da cultura se restabeleça. Então, eu tenho 21 anos, nasci em Barreiras, na Bahia, onde eu vivi meus primeiros 19 anos. Hoje eu moro em Taguatinga, no Distrito Federal. Curso Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília, além também de já ter feito alguns semestres no curso de Artes Visuais, também na UNB. Já trabalhei em escritório de design, trabalho há 5 anos com fotografia e há 2 anos com bordado. Dessa forma, eu tenho experiências nas áreas de fotografia, de design, de bordado e artes visuais. Minhas ênfases são em edição de vídeo, de imagem, colagens, ilustração, videoarte, vídeo performance, pintura e bordado livre com técnica mista. Minhas linhas dentro da fotografia são fotografia de arquitetura, de urbanismo, moda, eventos, performances e produções artísticas. Ainda na fotografia, eu fiz parte do grupo de pesquisa LAFA, que é Laboratório de Fotografia Histórica Alternativa, entre os anos de 2018 e 2019. Lá a gente pesquisou e produziu em cianotipia, tanto no papel quanto no tecido, Van Dyck, fotografia analógica, revelação e ampliação de filmes analógicos, e além também da própria pesquisa teórica na área. Me especializei em acessibilidade em museus e documentação de acervo museológico, cursos do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e ofertados pelo ENAP, que é a Escola de Administração Pública. Dentro da arquitetura e urbanismo, eu me interesso pela pesquisa teórica e iconográfica da produção histórica, arquitetônica e urbanística brasileira, além da minha própria produção fotográfica na área. Minha pesquisa atual na área tem como tema barreiras, urbanização numa encruzilhada do sertão. Pesquisa na UNB com o professor Pedro Paulo Palladio. O bordado chegou para mim a partir dos ensinamentos de minha mãe, que também é bordadeira e costureira, e foi se ampliando a partir de pesquisas, tanto dentro quanto fora da academia, e a partir de vivências também. Como eu já tinha falado antes, na fotografia eu trabalho e me interesso pela pesquisa teórica e prática sobre fotografia histórica alternativa e fotografia digital. Minha poética na foto, ela circunda a pesquisa com o corpo, suas marcas, suas histórias, a individualidade de cada um, tentando sempre salientar sobre a humanização dessas pessoas, pensando nelas como seres reais e corpos políticos, até para entender também sobre o meu corpo, um corpo neutro, político e onde ele se coloca na sociedade. Me coloco como artesão também como forma de resistência, de uma produção que difere em tempo, cultura e técnicas de qualquer outro meio criativo. Além da pintura e sobreposição de tecidos, eu uso o artesanato e mais especificamente o bordado livre como forma de expressão estética e afetiva, que me leva de volta à minha cidade natal, Barreiras, Bahia, e também à minha mãe, que é bordadeira e costureira e que assim é uma das minhas maiores influências. Na produção com bordado, me envolvo em cruzar o tecido para fazer dele o lugar do meu íntimo, das minhas narrativas, trajetórias e amores. Bordar para mim é experimentar o que a linha e o tecido podem proporcionar, criando novos pontos, novas formas, discursos, significados e problemáticas. Proponho produções que questionem a binariedade, cruzando cores e símbolos
para compor uma obra. O processo de bordar leva um tempo, e nesse tempo eu mudo, o meu trabalho muda, e o produto final ele é fruto disso, dessas reflexões enquanto eu bordo, das minhas angústias, das minhas alegrias, das minhas tristezas. E ao mesmo tempo é um exercício para minha paciência e ansiedade. Bordar para mim é uma terapia. E agora, de fato, a exposição mesmo, né, propriamente dita. Eu vou falar um pouco sobre cada obra, eu vou passar, vou detalhar cada uma delas, vou falar um pouco sobre a produção, sobre a temática, sobre os processos de cada uma delas. É importante falar também sobre os detalhes. Eu separei imagens que mostrassem mesmo, né, os detalhes da obra, a textura, como ela é feita. Vou falar um pouco também sobre o avesso. E ter essa noção mesmo, né, de como o bordado se integra ao tecido. A gente começa então com as obras Francisca, Pedro e Gêmeas Rita e Marta. Elas fazem parte da série Meus Eus, que traz um discurso sobre as minhas facetas, quem eu posso ser, quem não posso ser, as minhas marcas e as marcas desses personagens criados. É pensando ainda no corpo em sua neutralidade e nas suas possíveis outras possibilidades. Francisca, 2019. Bordado livre sobre algodão cru, dimensões de 40 por 50 centímetros. Aqui a gente vê o avesso de Francisca, e pra mim o avesso é uma das coisas tão importantes quanto a frente. Porque é no avesso que a gente vê onde eu comecei, né, onde se começa a linha, onde se termina a linha, quais pontos eu usei, como eu usei esses pontos. Então eu acho que ele também diz muito sobre a obra. E eu acho muito importante mostrar o avesso, expor o avesso dessa forma. Pedro, 2019. Bordado livre sobre algodão cru. Dimensões de 50 por 60 centímetros.
Gêmeas Rita e Marta, 2019. Bordado livre sobre algodão cru. Dimensões de 30 por 42 centímetros. Líquida 2020. Técnica mista, nanquim bordado sobre algodão cru. Dimensões 20 por 20 centímetros. A obra líquida, que é essa obra mais suja, com várias camadas de tinta, uma sobrepondo a outra, com essa transparência do vermelho também. Ela vai se retratar do gozo a partir do afeto, que é um líquido mais raro, né? Um líquido que precisa do carinho, do afeto para existir. E ela vai falar sobre isso, sobre essas lacunas do gozo insólito. Sobre você, 2020. Bordado, nanquim e acrílica sobre algodão cru. Dimensões 21 por 24 centímetros. Sobre você é uma obra que continua com essa ideia do gozo, mas também incluindo todo o fluido que é produzido através do amar, do odiar, do admirar. E aí entra o suor, a lágrima, o sangue. É uma obra também composta por bastante textura, que é exatamente para salientar essa fluidez e esses líquidos que escorrem pelo corpo, né, pelo tecido, enfim.
Íntimo, 2019. Bordado livre sobre tricoline e tule. Dimensões de 52 por 70 centímetros. Íntimo é uma obra que discute sobre a repressão que muitos corpos sofrem por distanciar da receita de corpo cis, hétero e branco. O Tule salienta essa tentativa da sociedade de esconder e tornar marginais esses corpos. A tentativa de esconder nossas partes íntimas, a nossa expressão e a nossa voz. Espelho, 2020. Bordado livre sobre tricoline. Dimensões de 49 por 51 centímetros. Espelho é muito sobre nossas crises existenciais em relação a nós mesmos e a tudo o que está acontecendo na sociedade. Nossa saúde mental, as reflexões e reflexos que a quarentena de 2020 nos proporcionou. Reflexões essas voltadas para o presente, para a morte, para o coletivo, para os nossos afetos e para quem amamos. No espelho, conseguimos perceber os problemas. Às vezes ele nos dá as instruções, mas sabemos que a vida é repleta de metáforas. A obra conta ainda de uma pessoa que se vê e muito de como ela se enxerga instável emocionalmente, com seus sinais, suas feridas e tudo aquilo que te circunda, que te amarra e te machuca.
Sentimentos transversais. 2020. Díptico. Bordado livre sobre tricoline. Dimensões de 37 por 25 centímetros. Sentimentos transversais é uma obra que conversa sobre o afeto, como a maioria das minhas obras. Mas neste caso, ele fala sobre a falta do afeto. Afeto esse que pode vir do amor, do ódio, do cuidado. É a questão do pensar demais e do sentir de menos. É a cabeça cheia e o coração vazio. Esse calor não tá saudável foi uma video performance que eu fiz para a rede social ao lado, exatamente para manter essa comunicação, né, esse diálogo com essa grande rede, e vem de inquietações sobre as queimadas que aconteceram nesse ano de 2020, que atingiram o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado, decretando uma emergência ambiental. É também sobre o descaso das grandes autoridades sobre essas regiões, e por isso as tarjas pretas bordadas e a simbologia que isso representa, que é calar a boca e fechar os olhos. Essa obra tem 1 minuto. 1 minuto não de silêncio ou de palmas, mas 1 minuto do som da vida sendo queimada e negligenciada. Angústias alfinetadas sobre o peito,
também uma vídeo performance voltada para a rede social ao lado, e ela volta com a ideia das tarjas, mas não no sentido externo, e sim de como a nossa própria mente, com essas vozes, nos calam, nos cegam e como ela fere e rasga nosso peito. É a partir de um surto sobre pensar em muita coisa e não pensar em nada direito. Sobre se ouvir tanto, mas não se entender. Sobre a falta de ar causada pela ansiedade, a palpitação no peito e a vontade de chorar. Corporate Coffee Futures in professional design, future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures in professional design, future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures in professional design, future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures in professional design, future concept to have professional living and function. Hello. Hello. Why are you ignoring me? You're bad. Hello. You're disgusting. You're filthy. You're bad. You bastard. You're clean. There's never told. They'll lock you away. You'll stick your hands in you. E por fim, queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui e sugerir para vocês que se inscrevam no YouTube do Sesc para ver mais atividades como essa. Tchau, tchau!